Bem, novamente boa tarde para vocês, espero que todos estejam bem. E já aproveito perguntando um detalhezinho para vocês. Todo mundo conseguiu definir os grupos e definir o projeto, o tema do projeto? Maravilha. Então vamos lá. A aula de hoje, pessoal, vai ser curtinha. Tudo bem? A gente vai falar um pouquinho sobre o que é um projeto, o que a gente precisa considerar num projeto. E na próxima aula, aí eu vou dar uma analisada no que vocês submeteram e fazer a divisão dos parzinhos de grupos. Tudo bem? Lembrando que o tema de projeto que vocês levantaram não vai ser desenvolvido por vocês, pelo mesmo grupo. Vai ser outro grupo que vai fazer a implementação. Para que isso, pessoal? Para a gente sentir um pouquinho da dificuldade do que é a gente pensar num projeto e o que, perdão, como que a gente passa para um desenvolvedor, as dificuldades que são encontradas aí. Tudo bem? Mas a gente vai seguindo passo a passo para vocês não terem dúvida. Então vamos lá. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando vocês veem esse termo, projeto de sistemas, o que vem na cabeça de vocês? O que vocês imaginam que é um projeto de sistema? Passa alguma coisa pelas cabecinhas lindas aí do outro lado? Projeto, sistema. Um conjunto de sistemas projetado por alguém. Sim, é também um detalhe, né, Eduardo? Se a gente tem, são duas palavrinhas chaves aí, né? Projeto e sistema. Vamos tirar o sistema, então. Quando a gente fala de projeto, projetar alguma coisa, o que vem na cabeça de vocês? Criar algo também, isso mesmo. Mais alguma coisa? Planejamento e passo a passo do processo de criação de algo. Exatamente isso, Esté. Eu acho que aí é a grande questão quando a gente passa a falar de projeto. É claro que no contexto que a gente está trabalhando aqui, nós estamos colocando que o projeto é de um sistema. Mas vamos pensar em um outro caso. Por exemplo, eu quero construir uma casa. Vocês concordam comigo que tem todo um projeto para eu conseguir ter a minha casa no final? Eu preciso fazer um projeto para verificar, por exemplo, qual que é o tipo de casa que eu quero, qual é o material que eu quero utilizar. E esse, por exemplo, o material vai ser definido por várias outras questões. Tem a minha preferência, tem em relação às minhas finanças também, se eu posso utilizar um material B que pode ser mais caro. Tudo bem? Eu preciso verificar, por exemplo, a fundação da minha casa, para saber se vai aguentar o peso da construção ou não. Isso mesmo, Alandra, organização, processo. Quando a gente pensa em sistemas, nós precisamos projetar também. Por quê? Nem sempre o sistema que nós temos no final, quando ele não é bem projetado, realmente resolve o problema que era a proposta inicial. Tudo bem? Então, quando nós pensamos em projeto de sistema, né, até como está descrito para vocês, primeiro, todo e qualquer projeto deve ser sistematizado. E o que vem a ser esse sistematizado? A gente precisa pensar esse projeto e não só deixar na cabeça, né? Nós precisamos documentar também esse projeto de uma forma sistematizada. Por quê? Vamos supor que, de novo, na nossa casa, eu contratei um engenheiro, ele teve algum problema e eu preciso da continuidade no meu projeto. Se esse projeto estiver inicialmente muito bem estruturado, independente do engenheiro que reassumir o local do antigo, ele vai saber em que passo está, o que precisa ser feito, qual que é o projeto que foi pensado, o que a gente espera como produto final. Ok? Só que no nosso caso o produto final vai ser o quê? Um sistema, um aplicativo, um software. Ok? Então, quando a gente pensa em projetar esse sistema, agora no contexto de software, né? Nós precisamos definir algumas regrinhas. Que vai ser o quê? Primeiro, como que esse meu projeto vai ser gerido? Como que ele vai ser gerenciado? E além disso, como que ele vai ser executado? Aí a gente pode até pegar a fala da
foi da Alandra, foi da Esther, que é justamente o passo a passo. Como que o meu projeto vai ser realizado passo a passo? Quais são os primeiros passos? Depois de concluir uma primeira etapa, qual que é a próxima? Como que eu faço para validar se realmente o meu sistema está correto? Tudo bem? Então, que é justamente esse terceiro ponto aqui. O nosso projeto de sistema, ele vai englobar várias fases, várias etapas, que vão além do que a gente está acostumado, que é apenas a implementação do sistema. A implementação do sistema faz parte também do projeto de sistemas, de projeto de software, mas não é apenas ele. Tudo bem? Na verdade, antes de a gente sentar para realmente começar a codificar o nosso sistema, tem vários passos que precisam ser executados. A gente precisa pensar no que vai ser feito, se a gente entendeu muito bem um contexto, a gente precisa modelar o nosso projeto. Podemos criar protótipos para então, depois de uma validação com o nosso cliente, partir para a implementação. Tudo bem? Vocês percebem a importância disso? Pode acontecer... Rayane, boa tarde. Vou pegar você como exemplo. Rayane falou para mim que ela precisa de um sistema para fazer o gerenciamento de vendas. De repente, o que tem na cabeça da Rayane de um sistema de vendas, o produto final na cabeça dela é diferente do que tem na minha. Então, a gente precisa o quê? Sentar, conversar, entender o problema, entender como que a Rayane quer utilizar o sistema. Eu preciso elaborar esse projeto e fazer a validação com a Rayane. Tudo bem? Eduardo. Tudo bem, Eduardo, está sendo gravado e vai ficar disponível para vocês. Muito obrigada por avisar. Bem, até aqui alguma dúvida, pessoal? Maravilha, então. Vamos seguindo. Bem, como eu já coloquei para vocês, quando a gente está pensando em desenvolver um sistema, tem alguns passos que nós precisamos considerar. Então, alguns deles estão aqui descritos para vocês. Primeiro, eu preciso analisar. Então, os nossos sistemas precisam ser analisados. Um detalhe importante que eu acho que é interessante colocar aqui é que, às vezes, nós já temos um sistema em funcionamento. Imagine grandes empresas que já têm um sistema funcionando. Em um dado momento, pode ser necessário criar um outro módulo, uma outra funcionalidade. Essa parte de análise ainda acaba sendo um pouquinho mais complicado ainda, porque o módulo que vai ser adicionado precisa conversar com o que já está em funcionamento. Então, a gente precisa fazer um levantamento aí, olha, como que vai ser a conversação, quais os dados esse novo módulo precisa gerenciar, manipular, como que eu pego os dados, como que eu passo os dados. Então, tem todo um projeto, mesmo que seja para incrementar um sistema. Tudo bem? É um projeto de sistema também, mesmo que seja apenas um módulo. Então, a gente precisa primeiro analisar. Vocês vão ver que essa parte de análise engloba várias outras tarefas. A primeira, que eu acho que vocês vão perceber que é a fase mais difícil, é entender de fato o problema. Tudo bem? As nossas cabeças funcionam muito diferentes, então é o grande problema, né? O grande quesinho da questão aqui. Depois de analisados, a gente precisa realmente projetar. Pessoal, projetar aqui não é a implementação, a codificação. Então, a gente analisa, verifica se entendeu, a gente faz um certo projeto, ou seja, um guia, um mapinha que a gente vai seguir durante toda a trajetória de implementação do nosso sistema. Nessa fase de projeto, na verdade, ele anda em conjunto com essa outra etapa que é de documentação. Nós precisamos criar documentações que são muito importantes. Primeiro, vai servir, de fato, como um mapinha, como um guia do nosso processo de desenvolvimento. E, além disso, mesmo depois de ter finalizado a nossa implementação, vai servir também como um parâmetro, né? Como um certo guia para outros possíveis desenvolvedores, para usuários. Tem tudo documentado de como o sistema foi construído, de como ele funciona, de o que ele oferece, de quais informações ele consegue obter, entre outras características. Tudo bem? Essa documentação é um processo incremental. Tem a documentação do pré-projeto,
durante o projeto e ainda depois do projeto. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Maravilha. Então, a gente analisou, projetou, estamos documentando e aí vem a nossa fase de implementação. Aí sim, nós passamos a codificar o nosso sistema. E olha só que legal. Se a gente fez uma análise apropriada e validamos também essa análise, fizemos um projeto bem estruturado e documentado, quando nós chegamos na implementação, esse processo acaba ficando mais fácil. Por quê? A gente já sabe, por exemplo, quais são os atributos, quais são as características que a gente precisa ter no nosso sistema, quais são as funcionalidades. Além disso, vocês vão ver que a gente pode optar também por desenvolver o nosso sistema em partes. Então, naquela parte específica que nós estamos trabalhando, na implementação, tem uma documentação dizendo, olha, preciso trabalhar só com essa parte, é o famoso dividir para conquistar. Naquela parte específica, qual é a implementação? Onde que eu estou focando a minha implementação? Vai ficando mais fácil. Tudo bem? Então, analisamos, projetamos, estamos documentando, estamos implementando. Depois de tudo isso, nós precisamos fazer o quê? Testar os nossos sistemas, validar os nossos sistemas. O legal aqui é que quando nós pensamos também em testes, né, nós precisamos testar os nossos sistemas, ele pode ocorrer em fases, de formas diferentes, em fases diferentes. Por exemplo, o que a gente estava acostumado a fazer até o ano passado era que os próprios desenvolvedores testavam o sistema. Vocês percebem que isso, nesse processo de o próprio desenvolvedor testar o sistema, a gente acaba ficando um pouco alienado nos testes? A gente fica um pouco restrito nos testes? Por que isso? Se eu projetei, se eu implementei, eu tenho noção de qual é o passo a passo que o sistema funciona. Se eu pegar uma outra pessoa que não fazia parte dessa implementação, pode acontecer de, na utilização do sistema, ele ficar um pouco confuso, sentir necessidade de outras informações ou outras funcionalidades. Então, os nossos testes podem englobar, na verdade devem englobar, não apenas o teste pelo próprio desenvolvedor ou pelo próprio time de desenvolvimento, mas também o usuário final ou até mesmo um usuário que não tem noção direito do contexto da organização da empresa. Tudo bem? O melhor é que seja realmente os usuários para quem o sistema é destinado, né? Tem algumas coisas, por exemplo, se a gente desenvolve um sistema para a área médica e se colocar para a Joyce testar, vai ser um pouco complicado, porque eu não tenho entendimento daquela área específica de atuação. Tudo bem? E com isso, com os nossos testes, olha só o que pode acontecer ainda, pessoal. Depois de testes, a gente pode ainda voltar para essa fase aqui e também aqui. Por quê? Pode ser que uma funcionalidade não está funcionando como esperado, a gente precisa o quê? Olha, a documentação, então, precisa de alguma alteração. E com isso, a implementação também precisa de alteração. Ou ainda, pode ser uma questão de estética do nosso sistema, de apresentação gráfica. O que a gente volta? Na implementação para fazer algumas modificações. Pode ser que eu tenha que adicionar alguma funcionalidade, adicionar alguma função, algum dado. Tudo bem? Então, acaba sendo um ciclo. A gente documenta, implementa, testa. Tem algum problema? A gente volta. Pode fazer alguma alteração na documentação? Pode. Podemos alterar a implementação? Podemos também. E testamos de novo. Até que chega num ponto que nós conseguimos, de fato, validar o nosso sistema. Ele está pronto. Tudo bem? Detalhe importante aqui, pessoal. O que a gente acaba fazendo sem perceber às vezes, ou até percebe e mesmo assim finge que não está vendo. Nós analisamos o sistema, o projeto, fizemos todo o projeto dele bonitinho e documentamos. Vocês vão ver que na parte de documentação, nós podemos utilizar alguns diagramas. A gente vai ver isso. O que acontece, o que costuma acontecer? Nós fizemos um diagrama inicial.
implementamos esse diagrama, né, na nossa implementação, fizemos a codificação. No teste, acontece alguns apontamentos de modificações. O que acontece? A gente só volta para esse passo de implementação. Nós modificamos a implementação, só que agora vocês percebem que a documentação não está representando mais a implementação do sistema. Precisamos ter cuidado com isso. Tudo bem até aqui? Maravilha. A gente vai ainda abranger cada um desses pontos, o que a gente utiliza. Vocês vão ver que tem também métodos de desenvolvimento de software que podem trabalhar de formas diferentes, mas a gente vai passo a passo, tudo bem? Para não vomitar tudo de uma vez. Então vamos lá. Ainda sobre a gestão do nosso projeto, né? Como eu já coloquei para vocês, o nosso projeto ele define um guia. Então nós temos um mapeamento de todas as tarefas que vão ser realizados para, a partir da ideia do sistema, a gente ter o produto final, que é o nosso sistema. Tudo bem? Na definição desse plano, que deve sim ser seguido, pessoal, esse seguido não quer dizer que eu defini, eu estipulei no início do projeto que vai ser A, B e C. Eu não posso mudar mais? Eu posso. Acontece isso na vida. A gente às vezes segue um certo rumo e de repente percebe, nossa, mas isso não está funcionando direito. É importante que a gente faça uma reflexão para verificar, olha, segundo o que eu previ, segundo o que eu estipulei inicialmente, eu vou conseguir chegar no meu objetivo final? De repente a resposta é não. O que a gente pode fazer? Replanejar. Não tem problema nenhum. A gente não pode esquecer que nessa gestão de projeto tem o fator humano, tem o fator limitação. Então, a gente precisa considerar isso também, ok? Mas na definição desse plano, tem alguns passos também, tem alguns elementos que a gente precisa perceber. Primeira coisa que é muitíssimo importante, a definição do escopo do projeto e o entendimento do escopo do projeto. O que significa isso? Primeira coisa, eu preciso entender qual é a proposta do sistema. Tudo bem? Estou trazendo agora para a nossa gestão de projeto de software. O que o sistema no final precisa fazer? De que forma ele precisa fazer? Eu entendo como os processos vão ser realizados? A gente pode pegar novamente o exemplo de um sistema médico. Vamos supor que eu estou fazendo, deixa eu pensar alguma coisa. Eu quero verificar, por exemplo, através de um exame de sangue, se a pessoa está com alto risco de problema cardíaco ou não. Estou dando um exemplo X, pessoal, porque eu não entendo disso. Eu preciso saber quais são os parâmetros que eu preciso analisar com as entradas de dados para dar uma informação correta para o meu usuário do sistema. Vocês percebem que aí vem a nossa multiplicidade como pessoas que trabalham na computação. Não é necessário apenas o conhecimento da computação, a gente precisa ter um pouquinho, pelo menos, de conhecimento na área onde o sistema vai ser aplicado, porque a gente precisa entender os processos que acontecem no cliente, na organização. Tudo bem? E isso vai ser definido o quê? No meu bom entendimento do escopo desse projeto. O que acaba acontecendo na vida do mundo do mercado, né? Do mercado de fato? Às vezes, um integrante do time de desenvolvimento, que é o responsável por fazer essa ponte com o cliente, fica um tempo na empresa, acompanha alguém da empresa para verificar como que as coisas acontecem. Tudo bem? É a mesma coisa também, um exemplo mais próximo da gente. Se a gente quiser calcular, por exemplo, a área de um triângulo, se eu não entender o que eu preciso de entrada, qual é o cálculo que eu realizo para apresentar como resultado final a área do triângulo, vocês percebem que a gente nunca vai conseguir fazer esse sistema correto, porque eu não entendo o processo. Eu nem entendi direito o escopo do meu projeto. Tudo bem? Então, esse primeiro passo, pessoal, é muito importante. Definir e entender o escopo do projeto. Ok? Aí vai vir a dificuldade aí.
Quando a gente levanta o próprio escopo é uma coisa. Quando a gente precisa entender o escopo que foi definido por outras pessoas, por outro grupo, vem algumas dificuldades, mas vai ser legal. Tudo bem? Depois de entender, então, eu sei o que precisa ser feito, eu consigo entender, visualizar qual que vai ser o sistema final, a gente pode passar a definir, então, quais são os módulos que serão entregues. Outra parte importante. A gente começa a desenvolver, né? Fazemos um mapeamento do nosso projeto e pensamos, olha, no final, o nosso sistema vai ter a funcionalidade A, B e C. Quando você vai entregar para o cliente, ele vai falar, nossa, mas eu esperava que tivesse a funcionalidade D, E, F até o Z. Pode acontecer isso, pessoal, acontece bastante isso. Por quê? Para quem vai usar o sistema, para quem não entende desse processo de desenvolvimento, parece que é muito fácil, né? A gente ir modificando as coisas no meio do caminho, adicionando e só alterando, parece que é tão simples, mas não é. Então, a gente precisa definir muito esclarecidamente quais são os módulos, quais são as funcionalidades que a gente vai entregar para o cliente. Tudo bem? Próximo passo, então. Vocês vão trabalhar com uma equipe de desenvolvimento. E vocês, para quem continuar nessa área, pessoal, vocês vão ver que é o que acontece de fato. Não é apenas um desenvolvedor responsável por um projeto inteiro. Tem um time. Alguns ficam mais focados no desenvolvimento, outro mais no projeto, mas todo mundo precisa saber o que está acontecendo, entender o que foi documentado. Então, a gente precisa dessa definição de papéis dentro da equipe. Quem que vai ser o responsável por falar com o cliente? Para quem que ele vai passar depois? Porque todo o time precisa entender qual que é o propósito do sistema. Tudo bem? Então, essa definição dos papéis é muito importante. Até mesmo para o cliente não ficar perdido, né? Olha, tem uma equipe de 50 pessoas nesse projeto, mas com quem que eu falo? Então, tem um ponto focal ali que vai ser, de novo, a ponte do cliente. Ok? Bem, o próximo ainda. A gente precisa também ter uma definição dos relatórios que serão entregues, ou seja, terminei um módulozinho, uma funcionalidade, vamos relatar isso, vamos testar isso também. Nesse relatório vai estar contido o quê? O que foi desenvolvido, como foi testado, se nos testes aconteceram alguns problemas ou não, o que apareceu, como que foi resolvido, tudo bem? É uma parte da documentação do nosso sistema também. E, por último, e não menos importante, uma política de resolução de conflitos. Por quê? Novamente, nós estamos trabalhando com pessoas, essas pessoas fazem parte de um mesmo time, que na teoria, pelo menos, tem o mesmo propósito, que é desenvolver um software bem estruturado, funcional, que realmente satisfaça a necessidade do problema do nosso cliente, só que podem acontecer problemas. É o que geralmente acontece. Qual que vai ser a forma de lidar com esses conflitos? Pode ser, por exemplo, que o desenvolvedor A queira desenvolver em Java, o outro queira desenvolver em PHP. Como que a gente vai fazer o gerenciamento desse atrito que apareceu ali? Tudo bem? Aí vem uma parte muito importante que a gente vai ver nos próximos slides, que é justamente a liderança do projeto. Tudo bem até aqui, pessoal? Tô achando vocês quietinhos e eu tô disparando a falar aqui, né? Maravilha. Então, vamos lá. Tudo isso, pessoal, a gente vai ver na prática. Que é justamente esse o propósito, né? De ter o cliente, ter o time de desenvolvimento. Vocês vão ver que a gente vai precisar definir quem vai ser o líder também dessa equipe. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu trouxe um modelinho aqui para vocês, só para mostrar, né, que na verdade não é um passo. Primeiro, não é um processo linear. Uma tarefa depois da outra, chega no final e acabou. Não é. Por quê? Problemas aparecem, a falta de entendimento, um entendimento ambíguo. Eu entendi uma coisa, o outro entendeu outra, e no final das contas ninguém entendeu certo. Tudo bem? Então, como que a gente começa o desenvolvimento de um projeto? No início, tem até a expressão aqui, né, nosso kick-off, é a inicialização, o começo do nosso projeto. Tudo bem? Então,
teve uma pessoa dentro da empresa falou, nossa, olha, a gente fica anotando essas informações num papelzinho, o gerenciamento não tá legal, podia ser automatizado. Tive uma ideia de um sistema. É daí que começa um projeto. Vamos procurar uma empresa, então, que consegue desenvolver esse sistema pra gente? Vamos. Aí, a partir desse início, a gente passa para uma segunda fase, que seria uma preparação do nosso projeto, que é onde a gente vai definir o escopo e também requisitos. A gente, na aula que vem, vai conversar de uma forma um pouquinho mais aprofundada dos requisitos. De uma forma geral, o que são os requisitos? Novamente, quais são as funções que o sistema deve ter? Quais são os dados que ele vai armazenar em banco de dados? Quais são os dados que o usuário final vai ter que colocar no sistema? O que o sistema entrega como informação a partir desses dados que foram inseridos? Tudo bem? Se vocês até pegarem como exemplo o projeto de vocês do semestre passado, tinha entrada de dados. A partir da entrada de dados, o sistema fazia alguma manipulação, alguma operação e entregava um resultado. Que esse resultado, na verdade, é a nossa informação, né? Pode ajudar um gerente, pode ajudar, enfim, pode ajudar o nosso usuário final a não ficar preocupado com aquilo e confiar no nosso sistema. Nosso sistema precisa ser confiado. Tudo bem? Então, começamos no entendimento. A gente está na preparação ainda. Quando nós passamos para a fase de execução e controle, percebam que nós temos aqui um loop. Por quê? A gente começa, vamos planejar e verificar os recursos que nós temos. Tudo bem? Nesses recursos, pessoal, entra várias coisas. No nosso caso, a gente tem computador para conseguir desenvolver isso e computador com poder computacional que realmente garanta que a gente consegue desenvolver isso é um tipo de recurso. Outra coisa que é um recurso, desenvolvedores. Nós temos desenvolvedores o suficiente, com conhecimento suficiente para desenvolver isso? Então, a gente precisa analisar, até mesmo para verificar se esse projeto é viável. Tudo bem? Depois de planejar, beleza, a gente precisa verificar, né? Nós precisamos controlar para verificar se o planejamento está realmente sendo realizado. Está andando conforme o planejado? Se não, a gente precisa o quê? Replanejar, que na verdade a gente já vai fazer essa voltinha aqui. E rastreamento, pessoal, é legal, é muito importante, na verdade, esse rastreamento do que? Quem está incumbido de uma tarefa, está realmente fazendo? Com o rastreamento, a gente consegue identificar onde está o gargalo, onde está o problema do projeto. Tudo bem? Então, planejamos, estamos controlando. Nesse controle, a gente precisa gerar os relatórios. Olha, está andando conforme planejado? O módulo que a gente planejou fazer nessa semana deu certo? Deu. Se não deu, o que aconteceu? O rastreamento aqui. Quem estava responsável por isso? E não é no sentido, pessoal, de pegar a pessoa para Cristo e falar, né? Descer ali porrada na pessoa e falar, meu Deus do céu, você tinha essa responsabilidade e não fez. Problemas acontecem. Vamos entender o que aconteceu então? Pode ter um problema de falta de dedicação? Pode também. Aí precisa, né, chamar a atenção daquela pessoa que não cumpriu com a responsabilidade. Mas não necessariamente é isso que acontece. Tudo bem? A partir dos relatórios, a gente faz o quê? Uma revisão. Porque o nosso projeto, pessoal, até mesmo o nosso mapeamento, né, inicial, não vai seguir até o final daquela mesma forma. É algo vivo, é algo dinâmico. Então, a gente revisa, planeja de novo, faz o controle de novo, gera relatório, revisa de novo e a gente continua nesse processo até a finalização do projeto. Tudo bem? Tudo isso envolve o quê? A gerência do escopo para verificar se não teve modificação, a gerência de recursos. Vamos supor que um desenvolvedor pegou Covid. E agora? O que a gente faz? A gente precisa fazer um gerenciamento. Pode ter alguma modificação, por exemplo, no cronograma. Ou a gente precisa contratar outra pessoa. Tudo bem? A gente tem também a gerência de entrega de artefatos. Artefatos aqui, pessoal. Módulos, funcionalidades.
E também temos um plano de implantação. A implantação seria o quê? A finalização mesmo, o nosso projeto desenvolvido e finalizado. Tudo bem? Então, tudo isso na execução e controle. Quando acaba, quando a gente finalizar de fato o desenvolvimento, os testes e a validação, aí nós partimos para o quê? Para conclusão e avaliação. Essa palavrinha aqui é muito importante. Avaliação. Por que a avaliação é importante? A gente concluiu o projeto. Pode ser que aconteceram vários problemas nesse desenvolvimento, mas nós concluímos e concluímos com sucesso. Se a gente não fizer a avaliação, quando aparecer outro projeto e a gente começar tudo de novo, sem avaliação a gente percebe que, vocês percebem que a gente vai cometer os mesmos erros, sendo que não é necessário. A gente aprende principalmente com os erros. Então, o que foi acontecendo de problema aqui, a gente avalia e verifica, olha, aconteceu um tal pepininho ali. Como que a gente pode evitar isso? Na nossa avaliação. Tudo bem? Até aqui? Fez sentido para vocês esses passos? Maravilha. André, sim, nós trabalharemos até o final do ano com um projeto. Tem vários passos aqui, né, pra gente ir tirando que eu nem coloquei aqui esse modelo de desenvolvimento de projeto. Pessoal, vocês percebem que não precisa ser necessariamente para um software. Podia ser, de novo, um projeto de construção de uma casa. Quero fazer, por exemplo, desenvolver um produto que não seja um sistema. Vai seguir esse plano. No nosso caso, essa execução e controle vai ter também um outro passozinho aqui, que é a codificação, a implementação. Tudo bem? Mas isso a gente pode levar até para a vida mesmo, né? Eu tenho um projeto, quero o projeto de... Tá difícil a criatividade de hoje. Enfim, qualquer projeto de vida, pessoal. Quero comprar um Xbox. É o projeto desse ano para mim. Vamos lá. Tem o início, tem a preparação, a definição do escopo. Qual é o Xbox que eu quero? Quais são as características? Vou colocar uma coisa mais fácil, né? Eu quero comprar um celular. Quais são os requisitos? O que eu quero como produto final? Vou lá, vou planejar. Quais são os meus recursos? Eu ganho R$100 por mês e dá para eu poupar 10. Beleza, vou controlar. Vou fazendo um certo relatório. Vamos supor que teve lá um mês que eu consegui poupar só 5. Olha, eu achava que ia conseguir comprar meu celular nesse ano. Se continuar nesse passo, eu não vou conseguir. Então, a gente continua nesse ciclo, né, de execução e controle. E eu posso concluir, então, o meu projeto quando eu comprei o meu celular. Aí eu vou concluir e vou avaliar. Durou o tempo que eu planejei? Precisei de realmente um ano para comprar meu celular? Pode ser que durou menos ou mais. O que eu posso avaliar disso, então? Preciso ser mais controlada, diminuir gasto? Ou então eu fiz uma previsão que na verdade eu não conseguia, de fato, poupar os R$10. Vocês percebem que isso... Quero estudar e tirar 10 numa prova. Eu consigo fazer isso também. O início é o quê? Olha, quero tirar 10 numa prova. Qual que é o meu escopo? O 10ão na prova. Vou planejar. Beleza, eu preciso. Quais são os meus recursos, né? Vai ser só eu de recurso com o tempo que eu tenho disponível. O que eu vou tirar toda semana ou cada dia para estudar? Vou fazer um rastreamento e controle. Beleza, eu estou conseguindo cumprir com o que eu planejei? Vou ver um certo relatório para fazer esse acompanhamento. Eu consigo estudar mais? Vou rever então. E não estou conseguindo estudar tudo que eu planejei. Vou rever também e continuo nesse ciclo. Chegou a prova, fiz a conclusão do meu projeto, com a nota eu posso fazer uma avaliação. Tudo bem? Vocês percebem que é vida mesmo, né, gente? Não tem jeito. Mas vamos lá. Bem, então a gente teve um modelinho de desenvolvimento de projeto. Agora, quando a gente foca, então, no desenvolvimento de software. Esse software aqui, pessoal, aí pode ser com várias características. Pode ser um sistema web, pode ser um sistema desktop que está funcionando em apenas um computador, pode ser um aplicativo de celular. Tudo bem? Então, assim, software de uma maneira geral. De uma forma bem resumida,
nós temos basicamente 7 passos dentro do nosso projeto, né? Nós precisamos levantar requisitos, que é justamente definir o nosso sistema, entender o nosso sistema, mapear as funcionalidades, mapear os dados. Depois desse levantamento, fiz o primeiro levantamento, eu vou acreditar que está tudo certo? Não. A gente vai analisar esses requisitos. Esse passo de análise de requisitos, vocês vão perceber que tem bastante o contato com o nosso cliente. A gente pode fazer protótipo e analisar, olha cliente, eu pensei desse jeito. Vai atender a sua necessidade? Pode ser que sim, pode ser que não. Se não, o que a gente vai mudar? Precisa adicionar um dado, precisa adicionar um botão, tem uma funcionalidade que não está prevista, então tudo isso vai acontecer na análise de requisitos. Além disso, que eu acredito que até, não sei se vocês já tiveram contato com isso, nós precisamos escolher uma metodologia de desenvolvimento. Eu quero dividir, cada integrante do time fica uma parte, depois a gente junta, isso pode dar problema e pode dar certo também. Ou então vamos focar em módulos diferentes, a gente faz um módulo, beleza, terminou, finalizou, validou? Sim, vamos para o próximo. Existem vários métodos de desenvolvimento, a gente vai estudar sobre isso também. Por quê? Já tem estudiosos, né, nessa área que já passaram por essas experiências que definiram, olha, a gente pode pensar num método para desenvolver um sistema que seja nesse formato, independente do que o sistema vai fazer, mas é um método do desenvolvimento, tudo bem? A gente vai ver isso nas próximas aulas. Vocês já ouviram falar de Scrum, Kanban, método em cascata? É estranho para vocês essas expressões ou vocês já escutaram falar? Já ouviram falar? Muito bom, Camila. Até porque essas metodologias, novamente, não é só para desenvolvimento de software. Mas a gente pode empregar, sim, para o desenvolvimento do nosso sistema. Tudo bem? Então, tem os requisitos, foram analisados e validados, escolhi a metodologia. Aí eu preciso fazer todo o meu guia, né? Todo o meu mapa do projeto. Beleza, fiz o meu projeto, preciso realizar testes. Essa fase de implantação, talvez a gente, né, não vai conseguir colocar, por exemplo, o nosso sistema em produção, que seria o quê? Ele realmente está sendo utilizado para o propósito que ele foi construído. Que nós estamos trabalhando aqui com cenários hipotéticos. Mas a gente pode associar que essa implantação é o quê? Entreguei o sistema para o meu usuário utilizar. Por quê? Tem um passo importantíssimo, que é o último, que é a validação. Aí que o meu usuário vai me encher o saco, né? Nossa, time, olha, não ficou legal isso. Eu não gostei da cor. Pode acontecer também. Essa cor não representa uma preferência minha, não representa a empresa. A logo aqui ficou esquisito. A funcionalidade de cadastro está aparecendo depois da edição, eu não estou gostando. Podem ser coisas simples, pode ser coisas mais complexas, mas a gente precisa dessa validação. Tudo bem? E olha só, como é importante, eu vou voltar só um minutinho no slide anterior, a gente realmente realizar esse processo aqui de controle. Por quê? Se a gente faz todo o projeto e deixa a validação de tudo no final, vocês percebem que pode virar uma bagunça? A gente pode ter que mudar muita coisa. E isso poderia ser evitado se faço um pedacinho, testo esse pedacinho, valida esse pedacinho. Por quê? Até na nossa cabeça de desenvolvedor está fresquinho o que está acontecendo. Se tiver alguma modificação, a gente já consegue perceber também qual que é a preferência do cliente. Esse erro não vai ser estendido para os outros módulos. Tudo bem? Então, novamente, não é um processo que a gente começa no 1, vai até o 7 de forma linear. Não, a gente vai fazer o quê? Pode ser que eu chegue aqui, volto para o 1, maravilha, definir a metodologia. Beleza, mas aí nessa metodologia eu tenho que fazer uma análise de requisitos um pouco diferente. Esses 4 aqui do final, não tem jeito, eles andam tudo em conjunto. Projeto, testo, implanto, valido. Volto, projeto, testo, implanto e valido. Tudo bem? Para evitar problemas maiores no futuro. Pessoal, se tiverem dúvida, por favor,
Podem me parar. Tudo bem? Eu juro que eu vou parar de falar daqui a pouquinho na cabeça de vocês. Bem, quando a gente, então, teve a ideia, voltando lá naquele diagrama, eu tive a ideia inicial do projeto, que foi trazido pelo meu cliente, eu preciso, antes de qualquer coisa, deixa eu analisar se eu consigo fazer isso mesmo. Se eu não vou assumir uma responsabilidade que eu não consigo cumprir. Então, eu preciso analisar a viabilidade do desenvolvimento. Aí, o que a gente vai fazer, então? Olha só os detalhezinhos aqui, né? Primeiro, tá bom, a gente vai pegar esse projeto. Se a gente for pegar esse projeto de fato, quem que vai ser o líder da equipe? Quem que vai liderar essa equipe de desenvolvimento do nosso projeto? Além disso, antes de definir o líder, na verdade, a gente precisa saber, né, quem vai ser a equipe. Não necessariamente nessa ordem. Posso definir um líder e ele escolhe a equipe, ou então da equipe eu escolho um líder. Tudo bem? O próximo passo que assim é importantíssimo também. Eu posso ter uma equipe muito boa, mas eu não tenho recurso o suficiente para desenvolver aquilo. Então, eu preciso verificar, olha, dessa equipe, eu tenho os recursos necessários para desenvolver esse projeto? Eu tenho tempo, eu tenho ferramenta, eu tenho conhecimento, eu tenho o número de integrantes que é o necessário para desenvolver aquele projeto? Então, é outra pergunta que a gente precisa responder. Tem tempo? Às vezes vem um cliente falar, eu quero esse sistema assim, assim, assado, mas eu quero daqui uma semana. Não tem jeito. Mesmo que eu tenha um bom líder, que eu tenha uma equipe ótima, mas uma semana não é o suficiente para eu conseguir fazer esse desenvolvimento. Vocês percebem que pode acontecer dia que eu falar, olha, não dá, eu não quero esse projeto. O que a gente pode conversar com o cliente? Eu consigo entregar daqui uma semana com menos funcionalidades. Ou então, com todas as funcionalidades, eu preciso de 2 meses. É tudo uma negociação, né? Então, é outra análise que precisa ser feita. Além disso, beleza, tenho tempo, tenho um líder, tenho a equipe, tenho tempo. Vamos tentar analisar quais são os obstáculos que podem aparecer? Em outras palavras, quais são os possíveis problemas? Pode ser que a gente seja bem otimista, né? E fala, não, eu tenho tudo que eu preciso, não vai ter obstáculo nenhum. Tudo bem. Lembrando de novo que nós estamos num loopzinho de controle e execução, esses obstáculos podem ir aparecendo durante o projeto. Precisa estar documentado. Maravilha. Não tem obstáculo ou os obstáculos já foram levantados. Beleza, considerando tudo isso, como que o projeto e o desenvolvimento vão ser acompanhados? É uma característica aqui que a gente pode ligar com o líder, Não necessariamente é o líder que vai fazer esse acompanhamento, ele pode delegar essa responsabilidade para outra pessoa da equipe. Tudo bem? Mas precisa ser acompanhado. Senão, todo o projeto que a gente fez não adiantou de nada. A gente não está acompanhando. Percebem? As fases estão todas ligadinhas. Todas as pessoas da equipe, com o líder, com as responsabilidades, com o projeto, com o acompanhamento, com relatório, com teste, com validação e todo esse ciclo. Tudo bem? Então, como que esse projeto vai ser acompanhado dentro da equipe de desenvolvimento e, além disso, qual é o período que vai ter avaliação e acompanhamento pelos clientes? Porque, novamente, a gente está todo feliz e contente, nosso projeto está uma maravilha. Chega no final, mostra para o cliente, ele fala, nossa, não era nada disso que eu queria. Acontece, pessoal, mas nós não vamos deixar acontecer. Novamente, faz um pouquinho, vamos lá, cliente, olha, a gente está andando nesse rumo. É isso mesmo que você estava esperando? Não é? Vamos mudar. É isso? Continuamos. Então, tem essa validação, esse contato com o cliente. Tudo bem? Até aqui faz sentido para vocês, pessoal? Eu estou falando grego. Maravilha. Vocês nunca mais vão olhar para um projeto da mesma forma, pessoal. Acaba que daí fica aquela pulguinha atrás da orelha falando, ai, parece que eu estou fazendo errado porque eu não estou gerenciando. Eu não sei de onde que eu estou saindo, onde que eu quero chegar. Então, vamos projetar. E tem ferramentas que fazem isso. Vou até dar uma procurada para ver se a gente consegue utilizar alguma gratuita. Mas tem uma coisa que todo mundo usa
e não dá tanto reconhecimento. Excel. Vamos fazer uma planilha. Planilha de tempo, de duração dos módulos, né, de cada fase do projeto, de cada responsabilidade. Dá para marcar em corzinha diferente se foi feito ou não, qual que é o próximo que está sendo feito, e com isso a gente vai acompanhando. Tudo bem? Juro que eu tô acabando. Acabei, na verdade. Dúvidas? Até aqui? Nenhuma. Que maravilha! Então, deixa eu passar, então, só a próxima tarefinha de vocês. Pra gente ir andando nesse passo, né, semanal aí, pra não ficar, a gente não deixar juntar tudo no final. Então, olha só. O que eu quero de vocês para a próxima aula? Na verdade, vocês já definiram o contexto do software, né, gente? Tá, esqueçam essa primeira parte pelo seguinte. Para vocês analisarem o tema proposto para desenvolvimento, eu preciso antes fazer a separação de quem vai ser o cliente de quem. Tudo bem? Eu queria que vocês definissem. A equipe vocês já têm. E definissem um líder também. Tudo bem? Pessoal, não é nada de tirania, hein? Nada de autoritarismo. Vocês vão trabalhar em conjunto. O líder vai ser aquele que vai responder pelo projeto. É claro que não exime responsabilidade de nenhum integrante do grupo de vocês. Tudo bem? Só para a gente tentar, de fato, simular como seria o que vocês vão encontrar indo trabalhar no mercado de fato, com um projeto com várias pessoas envolvidas. Tudo bem? Eu vou deixar só esses 2 pontos para vocês definirem. Por quê? Os outros, vocês percebem que, para eu verificar se tem recurso para o desenvolvimento, eu preciso saber qual que é o software que eu vou desenvolver, qual que é o contexto, quais são os requisitos. Depois, como o projeto será gerenciado, preciso disso também. E o período de acompanhamento pelo cliente. Então, isso aqui eu vou colocar para a próxima semana. Tudo bem? Essa semana tá tranquilinho. A equipe e o líder. E só isso mesmo. Durante essa semana ainda, eu vejo se até... Hoje é quinta, né? No máximo até segunda-feira. Eu mando para vocês, coloco no Moodle também, essa divisão de qual equipe vai ficar responsável pelo desenvolvimento de uma certa proposta. Tudo bem? Perguntei para vocês no início, vocês disseram, pelo menos eu vi um sims aí, que vocês já fizeram a definição do tema. Para quem ainda não colocou, pessoal, vocês submeteram isso para mim, pessoal? Não, né? A professora tá doidona. Deixa eu parar a gravação aqui.